Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Vou começar citando um texto que escrevi também há uns 15 anos atrás, ao qual dei o nome de Roseli, por conta do nome da garota que me inspirou na época a escrever sobre o tema. São 2 parágrafos apenas como introdução ao que eu vou abordar depois. Não sei que nome dar a isso que vem acontecendo há pelo menos 2 décadas. Sei que é um grande mal que aflige a humanidade, mas em maiores proporções os jovens. Diria que começa na última etapa da infância, invadindo e chegando com força na adolescência, e aí se instalando até a idade adulta, quando acaba como que adormecido ou disfarçado, graças ao surgimento de certas responsabilidades. Se quiser dar um nome ao que eu imaginava, né, na época, poderia dizer que se parece com a alienação ou a indiferença. O que está acontecendo com a humanidade? Eu perguntava na época. E respondia: excesso de informação, de liberdade, materialismo, comodismo, fruto da evolução tecnológica, consumismo, solidão e irreligiosidade. Muito bem, vamos ao tema. Já passou da hora de se pensar numa reforma religiosa. Uma reforma religiosa em âmbito mundial, em âmbito humano, que envolvesse a todas as religiões, buscando associá-las através do que existe em comum entre todas elas. Não como uma reforma protestante que abrangeu tão somente o cristianismo na época, né? Muito bem. Mas vamos falar de outras coisas. A evolução científica nos afastou da religião, da fé em algo sobrenatural, algo não material. Quando eu citei o texto Roseli, eu dei ênfase principalmente à solidão e à irreligiosidade. Porque esse sono psíquico gerado pelo mundo globalizado através da internet e o ingresso ao mundo virtual nos afasta do mundo real. A solidão é a consequência mais imediata. A irreligiosidade advém da mesma evolução tecnológica que eu citei. A alienação ou indiferença, também citadas, são o resultado dessa conta que essas 2 ou 3 últimas gerações estão pagando. Mas, falando da reforma, eu acredito que se a gente destacar aí os últimos 200 anos das ciências, das respectivas evoluções de cada ciência, né, nos últimos 200 anos, nós vamos ter aqui o argumento, né, para essa proposta que eu faço de reforma. Antes eu quero fazer 2 lembranças, ou melhor, fazer 2 citações do último vídeo, né, que eu pedi que fossem guardadas a título de acompanhar o meu raciocínio, né? Eu pedi que todos guardassem essas 2 citações para que pudessem se acompanhar melhor o que eu venho falando, né? Uma é que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e a outra é a propósito do que Deus diz a Moisés quando é perguntado, né,
sobre a quem ele deveria se referir quando lhe perguntassem quem o enviara, né? Então Deus diz para ele, diga que quem o enviou foi o Eu Sou. Muito bem, então vamos falar das ciências agora, das evoluções científicas. Vamos falar da astronomia, barra física, barra matemática, barra química, barra genética. São algumas ciências que, para o que eu vou falar, estão intimamente associadas. É o micro-macrocosmos, tá? Que é o tema que vem me movimentando nesses vídeos. Quando se fala em astronomia, o que se pensa imediatamente? Pensamos nos céus, né? Olhamos para cima, observamos os astros, os planetas, as estrelas, as galáxias, os buracos negros, enfim. Imaginamos logo a figura do astrônomo, né? No seu telescópio, olhando sempre para cima, né? Podemos pensar que existe uma astronomia microscópica também. Aí por isso eu citei a química barra genética. Quando você observa um químico, um cientista ligado à química ou à genética, no seu instrumento você vê o que? Um microscópio. Ele está observando um universo microcósmico. Percebe? Ele está olhando para dentro de você, para aquilo que acontece dentro de você, que não é senão um corpo, como é o corpo do planeta, por exemplo, né? Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, né? Então vejam que há uma espécie de astronomia microcósmica, né? Uma macroastronomia, que é a que nós conhecemos, e uma astronomia microcósmica. Quando você imagina que um cientista, um químico, ele estuda formas de vida com o intuito de curar determinadas doenças, podemos falar das vacinas agora, tão citadas por conta do coronavírus, né? Estamos falando exatamente disso, de uma astronomia microscópica, porque eles estão analisando vidas ou seres vivos, né, em evolução com seu instrumento equivalente ao telescópio, que é o microscópio. Deu para entender? Podemos citar recentemente a descoberta de um vírus ancestral, se referiram a ele como vírus ancestral do coronavírus. Ou seja, o coronavírus é uma evolução desse vírus que está no genoma humano há 5 milhões de anos. Uma descoberta atual, eu tomei conhecimento disso há uma semana, através da mídia aberta, um canal de notícias aí da mídia aberta, né? Muito bem, vamos falar da psicologia. A psicologia, ela também vem evoluindo, e isso é facilmente constatado quando você toma conhecimento de que fenômenos passados, que eram interpretados como adventos sobrenaturais, até milagrosos, né? Nada mais são do que a manifestação de certos atributos do nosso subconsciente,
da atividade cerebral, né? Do nosso psiquismo, né? Então a psicologia, a ciência da psicologia, ela trouxe à tona muitas descobertas tratando desses temas que no passado eram considerados milagrosos, e muitos foram levados como argumentos para as diversas religiões aí, né? A arqueologia, por exemplo, que vem fazendo descobertas ao longo dos últimos 2 séculos também, com escavações que detectaram a existência de ossada humana de gigantes que habitaram o nosso planeta há milhares de anos, descoberta de monumentos que também consideraram ciclópicos, né? Referindo-se ao momento dos cíclopes, né? Dos gigantes, aqueles seres de um olho só na testa, que uma ciência esotérica chamou de terceiro olho, né? Muito bem, esse é outro assunto, assunto para outro vídeo. Então a arqueologia ela vem também, digamos assim, desmontando algumas verdades que estão inseridas nos diversos livros das diversas religiões, né? Também não vamos entrar no detalhe, porque senão alonga muito o vídeo. Mas é necessário então que haja uma convergência entre os teólogos, aqueles que representam as suas devidas religiões, uma convergência para algo que seja comum entre todas, buscando talvez eu já ouvi falar em espiritualização da matéria e materialização do espírito. Talvez tenhamos que materializar o espírito, talvez seja isso, porque aí poderíamos explicar o que as ciências vêm descobrindo ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 2 séculos. E para encerrar eu gostaria de dizer o seguinte: não tomem isso como uma divulgação daquilo que seria a nova ordem mundial. Não é nada disso. Nem tampouco que isso seja uma expressão de ideias anticristãs. Nada disso, eu não sou o anticristo. Tá? Pensem como, lembrem-se, melhor dizendo, como Jesus, quando Jesus fala que não alcançará o reino dos céus aquele que não for como uma criança, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.